Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esses padrões na fotografia e as regras também que colocam na fotografia, né? Para os bons fotógrafos, né, e para as grandes agências de notícia, de fotografia real mesmo, existem algumas regras. São regras de acordo com a veracidade da fotografia, né? Se a foto não foi manipulada, se a foto entra em conflito de interesses, eles não podem publicar. E são só esses tipos de regras, assim, que a foto não pode ser manipulada na maioria das agências, né? E quando a foto é manipulada, eles pedem para que coloque lá que a foto foi manipulada. E essas são as únicas regras que uma agência de notícia coloca. Nunca coloca regras sobre cortes na fotografia, sobre cortes nas pessoas, assim como colocam dentro da fotografia de retratos, por exemplo, né? E aqui também, né, eu coloquei da AFP e da AP, mas todas as agências de fotografia ou agências noticiosas, elas têm essas regras básicas da não manipulação da fotografia quando é noticiosa, a não ser que você queira mentir. Isso depende da agência, mas normalmente elas têm essas regras e seguem essa linha. No retrato, que é onde mais existe regras aqui no Brasil, principalmente, são essas regras para a composição, né? Essa regra de corte principalmente, né? Esse tipo de regra que tem nesse tipo de post, por exemplo, isso aqui é uma regra que não existe, né? Assim, ele não faz sentido e não diz nada com nada, né? Aqui ele diz, aqui nas linhas verdes, né, onde posso realizar cortes na fotografia. Então, todo lugar onde está verde pode, e verdes cortes possíveis e naturais. E é difícil de responder assim, por que é natural ali onde está verde e não é natural onde está em vermelho, né? Então não existe como responder essa pergunta, porque não existe uma resposta a não ser uma vontade pessoal ali, né? Uma vontade subjetiva de responder ali, dizendo que não é natural, sendo que o outro também está cortado e não deveria ser natural da mesma forma, né? E linhas vermelhas, cortes estranhos para uma imagem, criam deformidades, assim, é difícil de entender isso, né? Por que ali onde está verde não cria deformidade, ali onde está cria? Não tem como. Isso aqui é uma regra assim que não existe, assim, que não faz sentido, né? Principalmente porque os maiores fotógrafos aqui da nossa história, eles fizeram várias fotos com esses cortes, eles na verdade inventaram esses cortes, né? Tipo David Bailey, que foi o primeiro a cortar a testa das pessoas. Antes disso não podia cortar a testa das pessoas também, né? Então esses fotógrafos vieram para quebrar essas regras. E eles vieram com um trabalho muito bem feito, quebrando todas essas regras anteriores de que não podia cortar a cabeça, tinha que estar tudo certinho e tudo mais, né? Então a gente consegue ver nas fotos deles aqui, né, do David Bailey, que é um deles, que essas regras de corte, essas coisas assim, foi toda assim quebrada ali dessas regras anteriores, né? E essas nossas regras que aparecem nesse tipo de post ali são essas regras que esses caras que quebraram as regras anteriores, aí os alunos deles que vieram depois colocaram essas regras de novo dentro da imagem, né? Então essa quebra de regra que esses fotógrafos anteriores fizeram acaba virando regra para a geração posterior, e a geração posterior tem que quebrar de novo essas regras, que é a nossa geração aqui que tem que mudar essas regras, porque não pode existir regra nem padrão na fotografia, nem na arte, nem na música, a não ser que você queira ter uma música comercial e mais nada. Qual é a diferença desses fotógrafos para nós hoje em dia, né? Esses fotógrafos todos eram comerciais, todos eles tiveram essas imagens aqui publicadas em revistas super famosas, de elite, tudo, né? Em anúncios de perfume, em todos os tipos de trabalho comercial de moda onde tenha retrato das pessoas. E eles tinham uma diferença entre o que a gente tem hoje em dia, que eram esses editores de fotografia dessa época, darem mais autonomia ao fotógrafo.
esses editores e os donos das revistas também, né, darem crédito ao fotógrafo de que ele é um bom fotógrafo e ele consegue ser uma pessoa criativa, assim, em qualquer trabalho dele, assim, não só em um, e que ele pode ir lá e mudar essas regras, talvez, né, porque quando a fotografia, principalmente, quando começa a ter muito padrão, quando todo mundo começa a seguir uma padronização, um monte de regra, você vai tirando todas essas arestas aqui assim e acaba que vira uma linha de pensamento linear assim para frente e acaba sendo uma coisa muito chata de se ver, né? Como nesse tipo aqui assim, eu coloquei aqui regras na fotografia. Se a gente colocar aqui imagens, a gente vê só fotografia igual, assim, né? A gente vê fotografia tudo assim certinho, até alguma ou outra fica mais bonita, mas porque tem algum elemento da natureza. E acaba que essa fotografia tecnicamente perfeita é uma fotografia feia até, né? Porque é tão comum esse tipo de fotografia, né? É tão comum você ver uma modelo certinho e tal, e só mudando um pouquinho a expressão ali, um pouquinho de lado, um pouquinho de cá, e só, mais nada, assim, acaba virando uma linha de fotografia muito chata de se ver, né? Principalmente para quem trabalha com fotografia, é editor de moda, é editor de fotografia, que é o que vê muito essas fotografias todos os dias, durante vários anos. Você começa a perceber que essa linha de pensamento está mecanizada, padronizada, parece uma fábrica ali de fotógrafos ali que produz naquela forma e mais nada. E as regras aqui servem para a gente quebrar elas, mas só que para quebrar essas regras a gente precisa ter essa elegância da imagem, assim, como eles conseguiam fazer isso. E essa parte da elegância da imagem que é a parte mais difícil da gente entender na fotografia, que é essa parte da nossa criatividade, assim, e essa interação com o modelo que a gente está trabalhando. A gente precisa conhecer essa pessoa ali, pelo menos ter um conhecimento básico dessa pessoa, do que ela é, o porquê ela é ou do que ela não é, né? Às vezes, quando não dá para conhecer, a gente tem que ter esse nosso senso assim de conseguir uma imagem que represente aquela pessoa, né? Mesmo que tenha corte ou não tenha corte assim nos braços. O importante é que a fotografia fique bonita, fique misteriosa e crie essa sensação no espectador, né? O espectador tem que sentir alguma coisa na fotografia, ele tem que se animar com aquilo, mesmo que tenha corte, porque esses cortes não importam, assim. O que vai importar é a composição da imagem, a expressão da pessoa e a veracidade dessa expressão dela, assim, né? A naturalidade da expressão, a iluminação do ambiente, coisas assim todas. Tudo isso tem que estar encaixado, né? Mas o principal de tudo ali é essa expressão que você vai conseguir extrair da modelo, que é a parte mais difícil e a mais complicada de se fazer, e que é essa parte que a gente tem que tentar, né, para poder quebrar essas regras aqui e não seguir regras, né? A gente conhecer as regras, assim, saber que elas existem, saber que existem pessoas que seguem esse tipo de regras, né? E seguem às vezes com a justificativa de que é o cliente que pede que seja assim, que seja assado, né? Então isso significa uma perda de autonomia do fotógrafo no seu trabalho. O trabalho que ele faz acaba sendo uma representação do que uma outra pessoa quer, né? Então você é simplesmente uma máquina de imprimir ali, né? Você faz o que mandam fazer, né? Então essa parte não é a parte criativa. A parte criativa da fotografia é quando você tem autonomia independente completa ali da editoria da revista ou da propaganda ou de quem for fazer as coisas. As pessoas que mandam fazer esse tipo de trabalho têm que ter total confiança no seu trabalho, né, em primeiro lugar. E esse fotógrafo precisa ter essa autonomia, assim, quando alguma das editorias, se é que vai acontecer hoje em dia, né, porque hoje em dia que acabou, né, no tempo deles, a autonomia deles era muito maior. Para esses David Bailey, né, que ainda está vivo, para ele ainda é autônomo. O trabalho chega para ele, ó, faz o que você achar melhor aí, né. Para nós já não é assim. Então para nós existe uma pessoa ali que está do lado ali, a produtora de moda, a produtora de alguma coisa, que vai
tentando direcionar a fotografia que ela está pensando. E o dia que libertarem a gente de novo, que assim, deixarem que a gente fique autônomo e faça um trabalho assim de acordo com a nossa criatividade, quem sabe isso possa mudar. Mas é muito importante para que alguém queira ser autônomo, essa pessoa precisa ter muito conhecimento do que já foi produzido, tem que ter conhecimento da sua câmera, da sua arte, da arte em si, e dessa arte fotográfica, sei lá, vamos direcionar para a moda, por exemplo, né? Tem que conhecer todos esse caminho que a história já fez e chegou até aqui, para a gente conseguir entender o que a gente precisa mudar. E o que a gente precisa fazer no momento é perder essa ideia de regra, perder essa ideia de que fotografia tem regra, que fotografia tem padrão e que tem essas coisas assim, que a arte ou coisas tem isso. E isso é uma coisa que não existe. Quando a gente entender, quando a gente conseguir se expressar realmente assim, a nossa expressão vital, a nossa expressão interna, que o nosso espírito ali dentro de nós conseguirmos mostrar assim a nossa fotografia e mostrar o que a gente pode fazer, vai ser melhor para nós. E acredito que se a gente fizer com bastante estudos, com bastante trabalho e com bastante consciência, eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma fotografia muito mais bonita do que existe hoje, muito menos padronizada. A gente pode até criar um padrão no futuro, mas a gente já sabe que a gente vai quebrar de novo esse padrão lá no futuro. Então a gente tem que seguir as nossas regras assim, né? As nossas regras da nossa criatividade principalmente. É o único lugar onde a fotografia precisa de regra, que é aqui, ó, regras para fotografias de passaporte, para fotografias de documento e coisas assim, para essas fotografias funcionais ou burocráticas. Essas sim tem regras, né, e devem ser seguidas. Algumas outras têm regras também, talvez deva ser seguido, mas nada impede de que eu possa fazer alguma coisa diferente junto, né? E é essa parte que é importante para todo mundo aqui, para você principalmente, tentar assim, né? Fazer uma coisa diferente e que não seja assim simplesmente diferente, que tenha uma razão de ser, né? Então é demorado para entender isso, é demorado para conseguir fazer isso. A gente tem que tentar pelo menos, né? Falar é fácil, o difícil é fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e comente também. Muito obrigado e até a próxima aula.